bem, minha gente, estamos ainda na unidade 21, hoje dia 3, né? E hoje nós continuamos aí o estudo, entrando agora no estudo de Provérbios, né? Já lemos e estudamos algumas coisas sobre Provérbios e agora nós vamos nos aprofundar nele, né? Então, nós já descobrimos que a palavra provérbio refere-se a uma declaração breve a respeito da natureza do ser humano e da vida, né? Então, provérbio é uma declaração, né? Na Bíblia, Salomão destaca-se pelo uso de provérbios, né? Sua sabedoria era conhecida pela sua habilidade em fazer comentários claros e verdadeiros a respeito da natureza das coisas, né? Agora, uma curiosidade, né? A palavra traduzida com maior frequência como provérbio significa literalmente, né, similitude ou semelhança, ou também uma representação, ou seja, é como se você está comparando as coisas para ver as semelhanças e para ver a representação, né? Assim, quando Deus declarou, por exemplo, que Israel seria um provérbio entre todos os povos, em 1 Reis 9:7, o que ele estava dizendo é que Israel simbolizaria, né, a desobediência, né? Ou seja, como se Israel fosse representasse, simbolizasse, houvesse uma semelhança entre Israel e o comportamento desobediente, né? Assim, Provérbios tem a função de tornar as verdades de Deus acessíveis a todas as pessoas para que elas dirijam as suas vidas de acordo com a vontade de Deus. De cara você já percebe, né, que quando Salomão está escrevendo Provérbios, né, ele fala como um pai sábio, amoroso com seu filho, né? E aí ele então faz advertência sobre relacionamentos perigosos e encoraja o seu filho a viver uma vida honesta e transparente. Ele começa no capítulo 1, no versículo 7, como nós já vimos, essa afirmação: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor, ou o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então nós precisamos aqui inicialmente então entender o significado da palavra temor, né, nesse versículo e em outros versículos similares, né? Que não significa estar com medo de algo ou aterrorizado, né, diante do Senhor, né? Na verdade, a palavra hebraica para temor aqui é ir-ol, que significa prestar reverência, respeito. Em outras palavras, o princípio da sabedoria é demonstrar um respeito, uma reverência ao Senhor, uma admiração profunda, reverente e respeitosa ao Senhor, acima de tudo mais. Então, o temor do Senhor, ou seja, estar diante dele com uma admiração profunda, respeitosa e reverente, é isso que significa temer ao Senhor, né? Alguns provérbios, talvez você vai querer sublinhar na tua Bíblia, de tão clássicos e tão assim, relevantes que eles são. Por exemplo, Provérbios 3, 5 e 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Veja bem, minha gente, você vai reconhecer nestes salmos e outros salmos mais a forma poética com que esses esses provérbios, né? Você vai encontrar ou reconhecer a forma poética como eles foram escritos. Então, na página 171, você descobre que o primeiro versículo de Provérbios 3, ele é antitético. O que significa isso? A segunda linha contrasta a ideia da primeira linha. Então, a primeira linha diz assim: confie no Senhor de todo o coração. E a segunda linha diz: e não se apoie em sua própria inteligência. Ok? Isso é um contraste.
No segundo versículo, ele já vai usar a ideia sintética, ou o sentido sintético. Então, essa é a forma de você encontrar, né, a poesia hebraica, de você discernir a poesia hebraica. Então, assim, na segunda linha, você percebe que no pensamento sintético, no sentido sintético, a segunda linha desenvolve a ideia, né, da primeira linha. Então, no Provérbios 3, 5 e 6, diz assim: lembre de Deus em tudo que fizer, na primeira linha. E na segunda, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Né? Então, Salomão, ele frequentemente vai usar também ilustrações nos seus provérbios. Um exemplo disso está no capítulo 6, versículos 6 a 8, onde ele escreve: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Também ele adverte seriamente os seus leitores para não se envolverem com uma mulher casada, né? Ou seja, os escritos mais contundentes contra o adultério nós encontramos nos escritos de Salomão, nos provérbios. Então, no capítulo 6, no versículo 20, e continuando no capítulo 7, ele descreve de forma muito vívida, né, as ações e as consequências do adultério. Sessões como essas são valiosas, minha gente, para instruir homens jovens, né, nos seus lares, nos seus casamentos. E aí você pode, mais uma vez, incutir isso no seu coração, da importância de se ler o livro de Provérbios em família, no devocional em família. Né? Deixe os seus próprios filhos lerem os capítulos em voz alta, quando novos fatos a respeito da vida forem revelados. Então você pode usar essas ocasiões para ter uma discussão franca com os seus filhos sobre o texto. Então, quando o pecado é revelado pelas Escrituras e tratado com firmeza, ele tem uma perspectiva completamente diferente do que quando ele é revelado por Satanás no mundo da tentação. Então, a perspectiva bíblica sobre o pecado é muito diferente. Ela é muito mais edificante, ela reforça muito mais a ideia do que Deus quer que nós entendamos, né, dos perigos e dos cuidados que devemos tomar. Então, familiarize-se com o livro de Provérbios e procurando especialmente essas questões práticas do dia a dia para a vida. Então, vamos ler aqui Provérbios 4, 5 a 10. Né? Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho, aceite o que estou dizendo e você terá uma vida longa. E então, gente, nós encerramos assim, né, esse dia, estudando mais um pedaço de Provérbios. Nosso próximo encontro, nós vamos finalizar então o estudo dos Salmos e dos Provérbios. Que Deus te abençoe.